Saudações, meus queridos amigos. Gostaria de analisar convosco em torno do termo de estado de emergência, as suas consequências jurídicas e as suas consequências políticas. Bem, o quadro jurídico constitucional prevê que o cidadão ele tem a liberdade, tem a prerrogativa de exercer os seus direitos sem nenhuma restrição. Okay? Restrição essa no que diz ao exercício livre do seu direito ou daquelas que são as suas liberdades individuais. Daí que a nossa República de Moçambique pauta pela proteção da dignidade humana, pela proteção das liberdades, pela proteção dos direitos fundamentais inerentes ao homem. Fato pelo qual a nossa Constituição da República, no seu artigo 3, mostra que o nosso Estado é de direito e democrático. Resumindo, digamos que a República de Moçambique não pauta pela conduta ditatoriais. Noutra vertente, podemos afirmar sem nenhum receio que os cidadãos, eles por si só podem exercer os seus direitos, as suas liberdades sem nenhum medo de represálias. Esta é que é a ordem jurídico normal. Se alguém pretende circular no território moçambicano, um cidadão, a lei prevê, a Constituição prevê a livre circulação de pessoas. Claro, nos ditames que a lei se prevê. Se eu pretendo reunir, a lei prevê que eu tenho um direito de reunião. Eu devo exercer esse direito sem nenhum impedimento. Impedimento alheio, extra, sem nenhuma agressão efetiva do exercício desse mesmo meu direito. Daí que a ordem jurídico constitucional preconiza a proteção destes mesmos direitos. Porém, nem sempre é assim. Vezes há que a ordem jurídico constitucional pode sofrer uma alteração. Vezes há que esses direitos, essas liberdades que nós possuímos, podem sofrer restrição. Essas restrições são feitas em casos excepcionais. Por que casos excepcionais? Porque a regra é a proteção desses direitos, é a não limitação desses direitos. A exceção, é a limitação desse mesmo direito para proteger determinados direitos. Daí que a própria Constituição da República preconiza que os direitos e liberdades e garantias dos cidadãos podem sofrer limitação. Em que circunstâncias? Nas circunstâncias em que vai se decretar um estado de emergência ou um estado de sítio, em que a ordem jurídico constitucional sofre alteração. Por que pode sofrer essa alteração? Porque pressupõe que exista uma ameaça efetiva. Uma ameaça efetiva pressupõe que exista não só uma ameaça efetiva, uma ameaça eminente ou uma agressão eminente da própria ordem jurídica, das liberdades dos cidadãos. Para salvaguardar determinados direitos, é necessário pautar-se pela decretação do estado de sítio ou do estado de emergência.
situações em que exista uma calamidade pública, ok? Pode abrir-se a possibilidade de existir uma alteração na ordem jurídica. Olha, nós vivemos numa conjuntura global em que existe uma agressão efetiva. Uma agressão efetiva não em termos beligerantes, mas em termos biológicos, devido à pandemia do coronavírus. É que diversos estados, como forma de salvaguardar determinados direitos, o principal, o primordial, o direito à vida, os estados maioritariamente decretaram o estado de emergência. Existiu uma alteração da ordem jurídico-constitucional normal, limitando alguns direitos, como por exemplo o direito de circulação, okay? Direito de reunião, que de certa forma pode contribuir para um alastramento da doença. Para evitar-se a questão da morte, a questão de ferir-se aquilo que é a dignidade da pessoa humana inerente à vida da pessoa, limita-se a esses direitos. Existe uma alteração da ordem jurídico-constitucional. Essa é uma noção básica. Ok? Portanto, a Constituição da República de Moçambique prevê que quando existe uma menor gravidade, okay, desses pressupostos elencados no artigo 290, exista a opção da declaração do estado de emergência. Isto é, o estado de emergência é menos gravoso do estado de sítio. O estado de sítio pressupõe uma gravidade nas circunstâncias em que, por exemplo, estamos sob um ataque de guerra, um ataque armado, existe uma declaração de guerra. Pode-se decretar o estado de sítio. Isso é só para, de certa forma, termos um pouco de distinção de uma forma resumida entre essas duas figuras. Repito, o estado de emergência pressupõe uma menor gravidade. Quanto à duração, a lei moçambicana, a Constituição da República, como vocês sabem, traz um limite temporal, um prazo do estado de emergência, da decretação do estado de emergência. Okay? Que a lei prevê que são 30 dias, não pode ultrapassar 30 dias, ok? Mas esses 30 dias são prorrogáveis de igual período até 3 vezes. Significa que o legislador constituinte procurou limitar a prorrogação pela quarta vez, quinta, sexta. A prorrogação não é infinita. Existe uma limitação. Ora, a questão que coloca-se é, tendo terminado ou tendo esgotado o prazo, ok, de 3 prorrogações, qual deve ser a posição a ser adotada? Qual é a consequência disso? Naturalmente, a consequência significa cessa os efeitos da tal decretação do estado de emergência.
Cessar efeito da tal declaração de estado de emergência em que aspecto? Se outrora existiu uma limitação de um direito fundamental, ok? Esta limitação deve deixar de existir. Deixando de existir a tal limitação, ok? Significa que a ordem jurídica normal pode ser exercida. O cidadão pode exercer os seus direitos e as suas liberdades normalmente, não de uma forma excepcional ou excepcional do que ocorre no período da decretação do estado de emergência. Ademais, um fato curioso e notório que no dia 29 do corrente mês, por volta das 23, por 23:00, cessou a terceira prorrogação do estado de emergência. Significa, qual é a consequência jurídica? Desde aquele momento, desde o dia 29 às 0 hora praticamente, ok, até hoje, o quadro jurídico normal moçambicano, ok, é reativo àqueles direitos na qual sofreram uma limitação, ok. Em princípio, a pessoa pode exercer livremente. Todavia, existe aqui um problema. Qual é o problema? O fator que levou à decretação do estado de emergência ainda continua. A causa que levou à decretação do estado de emergência ainda persiste. Qual deve ser a opção jurídica a ser adotada nessas circunstâncias? A regra geral: terminou o estado de emergência, cessou os efeitos. Esta é a regra geral. Porém, ainda a pandemia está aí. Ainda o coronavírus está aí. Ainda a causa persiste. Eu poderia apontar, da minha opinião e na opinião de muitos jurisconsultos, de alguns juristas, poderia apontar algumas saídas. Primeiro, vamos analisar um ponto. O artigo 292, o legislador somente traz aqui uma limitação de prorrogação. Ok? Não traz uma limitação de decretação ou declaração do estado de emergência. Significa que, findo a terceira prorrogação, termina o ciclo de estado de emergência que outrora fora decretado. Significa, ok? Por outras, estamos a dizer que o nosso legislador constituinte abre espaço que existam diversas declarações ou decretações do estado de emergência, mas não permite prorrogação do estado de emergência pela quarta vez. Isso significa que, se Moçambique pretende sair deste dilema, okay, nada obsta que o presidente da República declare novamente um estado de emergência. Essa seria uma saída, uma das saídas que pode se adotar para ainda resguardar a vida do cidadão, porque a pandemia ainda persiste, as causas ainda persistem. Essa seria uma das saídas, porque a Constituição é clara. Ok? Agora, como o artigo 298
diz que cessam as causas após o tempo da decretação do estado de emergência, cessam os efeitos outrora existentes. O cidadão, até hoje, não pode ser limitado de exercer o seu direito. Porém, surgiu o apelo que é necessário resguardar para a vida e ainda continuar a seguir as medidas de prevenção, obviamente. Mas qualquer limitação do exercício do direito é uma violação. Para evitarmos a violação dessas liberdades individuais, para além da nova declaração do estado de emergência, que pode ser uma opção, a outra opção que podemos apontar aqui, ok? Diz respeito à criação de uma lei restritiva dos direitos fundamentais, ou dos direitos ou das liberdades dos cidadãos. Porque o artigo 56 da Constituição da República, nos seus artigos 2 e 3, prevê essas situações em que, primeiro, pode existir uma limitação imediata ou uma restrição imediata dos direitos fundamentais. Isso significa uma restrição plasmada na própria Constituição. Isso pautaria, primeiro, pela existência de uma revisão constitucional. Okay? Esta revisão constitucional é extraordinária, obviamente. Okay? Revendo essa Constituição, poderia permitir aqui, numa primeira fase, alargar os princípios do estado de emergência, existir uma limitação expressa na Constituição. Essa seria uma saída. Pese embora que a própria revisão constitucional, okay, leva o seu tempo. Existem procedimentos. Okay? A outra saída que nós poderemos adotar, para além da restrição imediata, que é plasmada na própria Constituição, poderíamos adotar por uma restrição imediata, que é pela via de criação de uma lei ordinária que limita determinados direitos para salvaguardar direitos plasmados na Constituição. Ok? Essa também podemos apontar como sendo uma saída. Por quê? Se não se adotar tanto ou pela declaração de um novo estado de emergência, ou pela revisão constitucional, que passaria pelo alargamento, okay, das restrições dos direitos e da liberdade do cidadão, existindo, plasmando na própria Constituição, ou pela criação de uma lei restritiva, aquilo que nós chamamos pela restrição imediata, a consequência social é que a pandemia ainda vai se alastrar, a vida humana será menosprezada, ferida, e pode existir diversas mortes. Ok? Esta é uma das consequências. Então, nós acreditamos, eu acredito, em particular, juntamente com os diversos jurisconsultos, que é importante a adoção de medidas urgentes para evitar com que o cidadão continue a exercer o seu direito na maior tranquilidade e ferir-se aquilo que é o direito fundamental, que é o direito à vida. Desta feita, a recomendação que nós deixamos às autoridades, obviamente, é imperioso proteger a vida humana. É bem verdade que podemos voltar a um novo normal, como nós estamos a optar
um novo normal faseado. Mas este novo normal faseado deve ser cauteloso para resguardar a dignidade da pessoa humana, a vida humana, face à pandemia do coronavírus. Assim sendo, esta é a pequena análise que eu gostaria de fazer com os meus companheiros. Peço que subscreva no meu canal do YouTube e igualmente subscreva, dê um like na minha página oficial do Facebook, Consultor da Justiça. Despeço-me com promessa de voltar mais vezes para trazer temas de natureza jurídicos, quem sabe temas de natureza também sociais para os meus queridos amigos. Muito obrigado.